Então, fala pessoal, na aula de hoje a gente vai estar resolvendo algumas questões de fixação sobre o último conteúdo dado, que foi sobre a ondulatória. Então, a primeira questão diz o seguinte: observe a onda gerada por uma fonte de frequência igual a 40 Hz. Determine a velocidade de propagação dessa onda. Bom, para você responder uma questão dessa daqui, você tem que lembrar da fórmula da velocidade de onda. Então, a velocidade de uma onda é dada simplesmente pelo produto do comprimento vezes a frequência. A frequência ela foi dada na questão, é igual a 40 Hz. E ele quer que você determine a velocidade. Então, a frequência já sabemos, falta agora determinar o comprimento de onda. Pessoal, o comprimento de onda ele pode ser determinado através da distância de dois vales entre duas cristas também, tá bom? Ou entre dois nós. Então, você sabe que o comprimento de onda ele pode ser determinado aí através da distância entre dois vales ou entre duas cristas, que são dois pontos de máxima, ou entre dois nós. Você pega aqui a posição de equilíbrio, né? Você divide essa onda traçando uma linha horizontal, dividindo aí em cristas e vales, e aí a gente pega o primeiro nó, né, que é o ponto onde o gráfico, né, ele sai de um vale e passa, agora forma uma crista. Aqui a gente tem outro nó, a gente pega aqui o terceiro. Então a gente tem esses 3 metros de estar determinando aí o valor comprimento de onda. Mas, pessoal, o que a gente vai perceber? A gente percebe o seguinte, que aqui, ó, ele não te dá a distância entre duas cristas. Ele te dá aqui entre um vale, e aí passa uma crista, passa outro vale, ele não te dá este tamanho, mas ele te dá aqui referente a essa crista aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai estar dividindo em 3 partes iguais e está verificando que cada partezinha dessa daqui vale 5 centímetros. Você tem 3 partes e o total equivale a 15 centímetros. Então, essa primeira parte aqui vale 5, essa segunda aqui vale 5, e aí, pessoal, olha só, se essa primeira parte aqui vale 5 e se essa outra parte aqui também vale 5, então o comprimento de onda, que é a distância entre dois vales, é o quê? É igual a 10 centímetros. Então, a velocidade é igual, o comprimento de onda, que é igual a 10, vezes a frequência, vezes a frequência, que é igual a 40. 40 vezes 10 é igual a 400. Então, essa daí é a tua velocidade. Vamos para outra questão. Questão 2 diz o seguinte: uma torneira defeituosa goteja a razão de 480 gotas. A cada 2 minutos, determine a frequência de gotejamento dessa torneira em Hertz. Então vamos lá, vamos pela definição de frequência. A frequência ela é dada por N, né? Esse N aqui é o número de ciclos, né? Ou o número de vezes que um determinado evento aconteceu, um evento repetitivo, dividido aí por seu tempo de observação. Então ele fala o seguinte, que em 2 minutos gotejam, né, 480 gotas. Veja que é uma coisa periódica. Tá? Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai estar pegando essa quantidade de gotas que gotejam, né, a cada 2 minutos e está dividindo pelo tempo. Só que, como ele está pedindo em Hertz, para você definir a frequência em Hertz, basta converter o tempo, que é 2 minutos, em segundos. Para converter 2 minutos em segundos, basta multiplicar 2 vezes 60, tá? Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 2 minutos vai ter 2 vezes 60. Então, 2 vezes 60 vai dar 120. Aqui eu posso estar cancelando 0 com 0, tá? Eu posso estar dividindo, né, 48 por 12 vai dar 4 Hz. Vamos para a próxima questão. Na questão 3, ele fala o seguinte: considere uma pessoa batendo periodicamente em um ponto da superfície de um líquido. Uma onda passa a se propagar nessa superfície, portanto, podemos afirmar que a velocidade de propagação v da onda na superfície de um líquido depende do meio? Sim, está correta, depende do meio. A gente sabe que ondas mecânicas, como o som,
elas se propagam mais rapidamente nos sólidos, tá? O que vai variar também, o que vai ocorrer a mudança também, se mudar o tipo de material, tá? Então, um som, ele vai se propagar com uma determinada velocidade na água, já no óleo vai ser com outra velocidade e assim sucessivamente. Então, o item A é verdadeiro. 2. A distância entre as cristas sucessivas é o comprimento de uma onda lambda. A distância entre duas cristas é o comprimento de onda lambda? Sim, verdade. E 3. A frequência f da onda é igual à frequência da fonte que deu origem à onda? Essa daqui não necessariamente, tá, pessoal? Como a gente sabe que a velocidade da onda você bate com uma determinada frequência no lago, mas dependendo do meio, ela vai ter um tempo de resposta, né? Então ela vai produzir ondas mais lentas ou ondas mais rápidas, tá? Então a frequência das tuas batidas não é a mesma frequência da onda formada nesses meios líquidos, ok? E no quarto item, fala o seguinte: as grandezas VF e lambda estão relacionados pela equação lambda igual a V dividido por F e, portanto, como a velocidade é constante para um dado meio, quanto maior a frequência, menor será o valor do comprimento de onda neste meio? Sim, verdade. Se a gente observar aqui, ó, a gente observa que a frequência ela se encontra no denominador, ela está embaixo, então ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, se eu aumentar a frequência, o comprimento de onda diminui. Se eu diminuir a frequência, o comprimento de onda aumenta. Então, elas agem de forma contrária, que também é verdadeira. Então, a resposta correta é letra A. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Item A. O fenômeno ondulatório utilizado pela ionosfera para a transmissão de sinal de rádio é a refração. Pessoal, imagine o seguinte: nós temos uma camada de ar em torno da Terra, aqui a Terra, tá? E você tem uma torre que está localizada aqui, neste ponto da Terra. Então, como é que faz para transmitir, por exemplo, uma notícia para outra torre que está do outro lado da Terra? Bom, o fenômeno aqui utilizado, pessoal, então você verifica que a onda propagando-se, né, pela atmosfera, quando ela chega aqui na camada de gás, uma camada mais densa, o que vai acontecer? Ela vai sofrer um fenômeno chamado de reflexão, tá bom? E é dessa maneira que a gente recebe os sinais de outros lugares do mundo, tá? Pelo fenômeno de reflexão. Então essa daqui é falsa, não é refração. A refração é quando essa onda ela consegue passar e atravessar essa ionosfera. Então não é esse fenômeno que é de refração, é o de reflexão. Na letra B ele fala o seguinte: na refração permanece inalterado apenas a velocidade de propagação. Não, pessoal, o que permanece aqui inalterado é quando a luz ou qualquer outra onda ela passa de um meio para o outro é a frequência, tá? A única coisa que permanece inalterado é a frequência. A velocidade e o comprimento de onda da onda, eles vão mudar. Então essa daqui é falsa. Na letra C, o período de oscilação de uma onda é dado pela razão entre o comprimento de onda e a velocidade de onda. Então vamos pegar aqui, ó, vamos imaginar aqui a forma. Então a velocidade de uma onda ela é dada por o comprimento de onda vezes a frequência. Nós temos que lembrar também que a frequência ela pode ser dada como o inverso do período, certo? Então a frequência ela pode ser vista também como 1 sobre t, que é o período. Substituindo 1 sobre t na fórmula, você vai ter que a velocidade de propagação de uma onda ela pode ser dada também em função do período, como comprimento de onda vezes a frequência. Só que a frequência ela pode ser escrita como 1 sobre t. Lambda vezes 1 vai dar lambda. Então, observe que a velocidade é igual a lambda sobre t. E o que ele diz na letra C? Ele fala que o período de oscilação de uma onda é dado pela razão entre o comprimento de onda e a velocidade. Verdade. Por quê, pessoal? Se a gente trocar aqui, ó, inverter, vou pegar aqui a velocidade e colocar a fórmula novamente aqui, só para você perceber, a gente vai trocar de posição, tá? Como o t
ele está embaixo, ele está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando e depois a velocidade vai passar para cá dividindo. Então, o período é dado, sim, o período T, pela razão entre o comprimento de onda e sua velocidade. Então, certíssimo. Isso aqui, verdadeiro. A difração, que é quando uma onda ela contorna os objetos, ocorre apenas em ondas mecânicas. Falsa, pessoal. Acontece também com a luz, que é uma onda eletromagnética. Ela consegue, sim, contornar os objetos. Inclusive, foi até falado no slide. A luz, ela só se difrata para quando ela passa por orifícios extremamente pequenos, como, por exemplo, quando ela passa pela rede cristalina de certos materiais, tá bom? Ela vai sofrer uma difração, ela vai sofrer um desvio ali, tá? E na letra E, ele pergunta o seguinte: uma onda eletromagnética necessita de um meio material ou não para se propagar? Certíssimo. Uma onda eletromagnética, ela não precisa necessariamente de um meio para se propagar. É claro que ela se propaga também se tiver um meio, mas ela não precisa necessariamente. Uma luz desloca-se na superfície de um lago com velocidade igual a 0,3 metros por segundo. Sabendo que o comprimento de onda é igual a 0,6 metros, determine quantas vezes por segundo um pedaço de madeira que flutua nesse lago vai realizar um movimento de sobe e desce. Isso corresponde a perguntar qual é a frequência deste movimento oscilatório. Então, uma onda ela se propaga com uma determinada velocidade, no caso 0,3, e o comprimento de onda é igual a 0,6 metros, né, a distância entre duas cristas. Eu quero saber quantas vezes, né, em um segundo, esse pedaço de madeira ele vai subir e descer quando essa onda está passando por este objeto em um lago calmo, ok? Então, isso aí é a frequência, tá, pessoal? Esse sobe e desce a cada segundo é a frequência. Então, a gente vai estar calculando através dessa fórmula aqui, ó. Onde a gente pode estar isolando também a frequência. E aí está determinando, simplesmente substituindo os valores. Substituído os valores na velocidade, que é igual a 0,3, e no comprimento de onda, que é 0,6, agora dividimos e encontramos o resultado, que é igual a 0,5 Hz. Então vamos estar fazendo aí uma questão sobre refração. A questão fala o seguinte: a velocidade da luz em um determinado meio é igual a 3/4 da velocidade da luz no vácuo. O valor do índice de refração absoluto desse meio é... Então, existem alguns pontos aqui que eu gostaria de te falar. Em primeiro lugar, a velocidade da luz ela é máxima no vácuo. Em qualquer outro meio, essa velocidade sempre vai ser menor. Então, você tem a velocidade da luz no vácuo, que geralmente é representada simbolicamente pela letra C, e a velocidade em um outro meio nós vamos identificar por uma velocidade V qualquer. Tá? Que no caso aqui equivale a 3/4 da velocidade da luz. Lembra que a velocidade da luz é definida por C, então vai ser 3/4 de C, ok? Professor, e o que é o valor do índice de refração? Esse índice de refração nada mais é do que essa razão. Quando você divide a velocidade da luz pela velocidade da luz nesse outro meio, você tem aí o índice de refração. Então, o índice de refração ele é representado pela letra N e corresponde aí à razão entre a velocidade da luz, representada pela letra C, dividido pela velocidade dessa mesma luz, só que agora em um meio diferente. A gente sabe, pelo enunciado da questão, que essa velocidade V, que encontra-se embaixo, ela equivale a 3/4 da velocidade da luz, representado por C. Então, substituindo na equação de cima, a gente vai ficar como? Vai ficar com C dividido por 3C sobre 4. Então, você repete a primeira, né, o numerador, e multiplica pelo inverso de 3C sobre 4, que no caso, o inverso vai ser 4 em cima e 3C embaixo. Então, aqui eu posso estar cancelando C com C e encontrando aí meu índice de refração absoluto, que é igual a 4/3.
A figura mostra um raio luminoso monocromático, passando do ar para o álcool etílico. Calcule o desvio angular sofrido pelo raio luminoso incidente. Então, vamos analisar. Então, inicialmente, o raio ele vem fazendo um ângulo de 45 graus, com a normal, que é essa linha tracejada aqui, ok? Ao passar, sair do ar e ao entrar no álcool etílico, ele sofre um desvio, fazendo um ângulo com a normal igual a 30. Então você percebe o seguinte, que ele não passa com o mesmo ângulo no álcool etílico, ele diminui esse ângulo. Então na letra A você simplesmente vai tomar a diferença entre 45 e 30. Então você vai pegar 45 menos 30 vai dar igual a 15, que seria o ângulo formado entre o raio refratado e o possível caminho que ele seguiria caso não houvesse esse outro meio, né? Então ele seguiria essa trajetória aqui reta, mas como há um outro meio, ele vai sofrer um desvio. Na letra B, ele pede para você calcular o índice de refração absoluto do álcool etílico. Nós temos também uma outra maneira da gente calcular o índice de refração, tá bom? Então a gente pode estar utilizando esta lei matemática, que é conhecida como lei de René Descartes. Então aqui a gente tem o índice de refração do ar, que é sempre igual a 1, então por isso que a gente colocou. Esse ângulo I é o ângulo de incidência, então inicialmente o raio ele chegou fazendo um ângulo de 45 graus, então seno de 45. Aqui é o índice do álcool etílico. Como ele não te forneceu e é o que ele quer na questão, então a gente vai deixar N de 2 mesmos. E depois que ele passou para o álcool etílico, ele fez um ângulo de refração igual a 30 graus. Ele fechou um pouco, né? Então, aqui, pessoal, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Multiplicado por 1 não vai alterar, então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar N, que é o que a gente quer calcular, e o seno de 30 é igual a 1 meio. Então aqui eu posso estar cancelando esse 2 com esse 2, tá multiplicando 1 vezes N2, então vai dar N2, que é igual a raiz quadrada de 2, porque lembra que eu cortei esses dois aqui, tá bom? Vamos para mais uma questão aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma fonte luminosa F e um observador O encontram-se em meios diferentes, sendo o meio em que se encontra a fonte é o de menor índice de refração dos raios luminosos mostrados da figura, o que melhor representa a trajetória da luz desde a fonte F até o observador O é o que passa por. Então, de cara aqui, eu vou na letra D. A D é a resposta correta. Por quê, pessoal? Quando você tem uma fonte luminosa em um ambiente onde o índice de refração ele é menor, então o feixe de luz, o que é que ele vai fazer? Ao passar para o segundo meio, ele vai fechar a curva, certo? Ele não vai abri-la como está representado aqui pelo raio B, pelo raio A. Não, ele vai se aproximar, se a gente desenhar uma reta perpendicular no ponto de contato do raio que chega, né, para o raio refratado, a gente percebe aí que esse raio refratado ele acaba se aproximando dessa reta perpendicular e é exatamente isso que acontece. Questão da unificado. Dois meios, A e C, estão separados por uma lâmina de faces paralelas, lâmina B. Um raio luminoso I, propagando-se em A inicialmente, penetra em B e sofre uma reflexão total na face que separa B de C, conforme indica a figura. Sendo NA, NB e NC os índices de refração dos meios A, B e C, teremos respectivamente. Então o que é que acontece? Você tem aqui o meio A, inicialmente você tem um raio luminoso e a gente sempre desenha uma reta perpendicular ao plano de contato do raio luminoso, né? Para a gente estar analisando os ângulos. E aí, pessoal, o que é que acontece? A luz ela sofreu um desvio, ela está se aproximando da reta normal. Então, isso indica que o meio A ele tem um índice pequeno em relação a B. Então, é por isso que em B a luz ela vai se aproximar da normal, porque em B o índice de refração é maior, tá? Então, a regra basicamente é essa. Então, quanto maior o índice, mais próxima o raio de luz ela vai estar dessa reta perpendicular. Na face que divide os dois meios B e C, a luz ela sofre uma reflexão total. Isso aqui só vai acontecer se o meio C tiver um índice
de refração muito pequeno. Então, o raio ele não vai nem conseguir atravessar. Por quê? Porque índice de refrações pequenos, ele vai se afastar da normal. Então, índice de refração grande, o raio se aproxima da normal, e índice de refrações pequenos, a reta ela tende a se afastar do normal. Então, esse índice aqui ele vai ser tão pequeno que o raio ele vai coincidir, ele não vai nem passar, ele vai inclinar tanto que vai ser totalmente refletido. Então, a sequência mais plausível aí seria a sequência aí da letra B. O índice de refração B é o maior, e aí vem o índice de refração em A, e depois, por último, que é o menor de todos, vem em C.